daria um abraço apertado em vez da diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. E aí, galerinha, como é que a gente tá aí? Estamos aqui invadindo o Facebook de vocês nessa terça-feira, porque nós somos os Serafins da Rua! Toda semana incomodando vocês. Verdade, né, Café? Como é que tá, Grazi? Como é que tá, Augusto, Fê? Saudade dono de vocês, doutor. Tô me sentindo mais velha. Falar em incomodar é com café. Mas que bonita essa música, Café. Ela parece tão propícia para esse momento que nós estamos vivendo, né? Se nós soubéssemos o que nós iríamos viver, né? Desde março para cá, muitas coisas talvez a gente teria feito diferente. Né? E eu fico pensando que a gente teria feito diferente e hoje a gente já começou a fazer muitas coisas de uma forma diferente também. Essa pandemia também tem nos oportunizado a pensar, a repensar algumas coisas que às vezes passam de uma forma muito sutil na nossa vida, né? Eu até comentava com eles, eu estava relendo algumas páginas de um livro que eu comprei faz algum tempinho, que é católico, foi escrito por um padre, se chama O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Estava relendo exatamente um trecho em que Maria fica sabendo que Isabel, a sua prima idosa, está grávida, que fora dada a vida inteira como mistério, por graça de Deus estava grávida, ela foi ficar com Isabel, né? E ela já estava de praticamente 6 meses, deve ter ficado lá até o nascimento de João Batista. E então a gente imagina que Maria tinha ficado com ela 3, 4 meses, né? E Isabel era uma mulher muito temente a Deus, né? Tem pouquíssimos relatos, lá em Lucas vai falar um pouquinho de Isabel, inclusive exatamente nesse momento em que elas se encontram, mas Maria, dentro da tradição, é conhecida como uma pessoa muito temente a Deus. Imagina, a vida inteira pediu a Deus que tivesse um filho e teve a graça de ter um filho e esse filho ser João Batista, né? Que a gente já havia falado em alguns outros dias. E eu fico pensando quais foram as maravilhas que Maria ouviu de Isabel. Se a gente pensar que Maria era uma menina, né? Entre 14 e 16 anos, né? Talvez também com uma mentalidade de menina, não tenho dúvidas que foi embora da casa de Isabel uma mulher, por ter ouvido, por ter aprendido, por ter aproveitado de toda a sabedoria de Isabel naquele momento tão importante que era para ela também, que era gestando o menino Jesus. E isso me trouxe para os nossos dias, né? Nesse momento em que a gente está isolado das pessoas, será que a gente tem se oportunizado a ouvir as pessoas mais velhas? Né? A gente não tem, no Brasil não há uma cultura, né, Grazi, de valorização das pessoas mais velhas, como existe em outras culturas, em outros países, mas sem dúvida nenhuma, as pessoas que já viveram mais que a gente, elas carregam em si muito mais experiências, né? Eu digo para o meu filho, às vezes, quando eu falo não, eu falo para o filho, porque eu já vivi isso, e eu estou te dizendo que não vale a pena, que não é bom. Então, toda pessoa que é mais velha do que nós, ela tem mais sabedoria que a gente. Então, eu fico, nesses momentos, também me oportunizando a ouvir o meu pai, que é mais velho, ou ouvir as outras pessoas que são mais velhas, para também crescer na minha vida e aproveitar esse momento que, apesar da distância, me proporciona ter um momento de ouvir, de só ouvir, de estar com essas pessoas mais velhas e experimentando e vivenciando
também da sabedoria dessas pessoas. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa também refletir sobre isso, da importância dessas pessoas. Na verdade, esse momento de pandemia, né, Fê, ele coloca, né, essas pessoas, inclusive, num grupo de risco, né? E são as pessoas que mais estão morrendo hoje no nosso país, né? São os mais velhos. E a gente está perdendo aí preciosidades. Nós estamos perdendo a história do nosso país, a história das nossas famílias, a história das nossas vidas. Quem está se indo, quem tá vindo a falecer em função da pandemia, os mais velhos, no nosso caso aqui que a gente está fazendo essa discussão, são essas pessoas que detêm aí para nós um grande conhecimento. Acho que é legal trazer, nós no Brasil, nós não temos a mesma cultura e outros povos, né? Por exemplo, lá no continente africano, né? Os africanos têm tanto valor aos seus velhos e eles chamam de griots, são seus contadores, são aqueles que detêm a história, sabem da história da constituição do seu povo, que trazem aí reflexões do quanto a gente deve ser, o quanto a gente deve ser com os outros, com as pessoas. E o mesmo ocorre com os povos indígenas aqui no nosso país. Né? Os povos indígenas, eles têm também o seu mais velho, o seu velho, inclusive eles usam esse termo, os nossos velhos, os seus caciques, né? Tanto é que eles são os que mandam nas suas aldeias, né? nas suas regiões. Quem manda é o cacique. Ele é o que tem o poder, ele que tem o poder, ele que tem a informação, ele que tem o conhecimento. E a gente faz o quê, às vezes, né, Fernanda, né, Augusto, né, Café? Às vezes a gente vê aí as pessoas desrespeitando os seus mais velhos, jogando num canto, jogando para uma instituição cuidar, né? Eu tive a graça de ter convivido por muito tempo com os meus avós, né? Mais com a minha avó, né? Eu sempre digo que eu aprendi muito com a minha avó. E quem hoje está tendo a oportunidade de conviver com seus avós, como é que está se relacionando com eles? É interessante que não só o avô ou a avó, né, mas a figura daquela pessoa mais velha, por muitas vezes, entra em choque conosco, né? Porque nós somos, e eu acho que é típico da juventude, daí quem sabe quando a gente fala do nosso povo, nós também somos um povo jovem comparado a outros tantos, né? O Brasil é um país jovem, o que não justifica um tratamento errado para aquelas pessoas que precisam de mais carinho, mas poderia explicar de alguma forma isso, né? Nós somos um pouco orgulhosos, assim, eu acho que a gente é difícil que a gente saiba o que a gente de certa forma aceite que tem alguém que saiba mais daquilo do que eu, né? E é isso que acontece quando a gente, por muitas vezes, vê coisas erradas nas salas de aula que vocês tanto lutam, né, como professores, em casa, no relacionamento com os pais, com as pessoas um pouco mais velhas, porque eu vi a Fernanda falando do Léo, né, que ela diz, eu falo para ti que isso é errado porque eu já vivi isso. Ou seja, o que a Fernanda faz é dar um testemunho, né? E é legal porque na igreja nós damos um valor muito grande para o testemunho, porque o testemunho só dá quem vive. E o testemunho, por muitas vezes, ele nos converte. Não é a palavra de alguém, não é um estudo, não é nada, não, é o testemunho, é alguém que fala a sua experiência de vida com uma determinada situação, que aquilo nos converte. Já aconteceu isso comigo, provavelmente já aconteceu com vocês. Quantas vezes a gente se emociona com testemunhos de vida, né? E a experiência, a maturidade, a velhice, ela nada mais é isso. Ela te dá um caminho daquilo que já foi vivido. Não que tu não possa viver a tua experiência, que tu não possa ter as tuas frustrações, que tu não possa viver as tuas alegrias do teu jeito, mas respeitar a experiência das pessoas e olhar para aquilo que ela está te passando, não como uma forma de te impedir de viver alguma coisa, mas como um testemunho daquilo que dá certo e errado. Se a gente carregasse assim, se a pessoa está me dando não é um conselho, sim, está me passando um testemunho,
eu acho que a gente teria um pouquinho mais de valorização de todas essas pessoas. E isso vai desde aquelas pessoas que querem te ensinar alguma coisa, quanto essas pessoas que estão na nossa volta, os nossos padres, que têm o seu estudo, a sua experiência de vida. E às vezes a experiência de vida não necessariamente é só de idade, né? Existe a experiência de vida mesmo sendo um pouquinho mais novo. Mas, por exemplo, o Café pode ter vivido uma situação em que ele tem a experiência, conversar com ele vai dizer, não, Augusto, isso aqui eu já fiz, e isso aqui eu fiz assim. E valorizar essas pessoas que têm uma experiência, quando a gente é jovem, vai nos colocar numa situação, quando a gente for um pouco mais velho, de também buscar essa valorização. Então começa desde cedo, começa lá no Léo, começa antes do Léo, começa daqui para frente, para que a gente não chegue num momento lá na frente, como esse da pandemia, e olhe para trás e diz, bah, como eu faria diferente, como eu daria um abraço naquelas pessoas que eu deixei de dar, como eu tomaria um café com aquela pessoa que tanto quer a minha presença, que eu hoje nego simplesmente porque ele não tem nada para me passar. Ele é um velho, ele não tem mais nada para me passar. Então a valorização das pessoas que a gente ama vem nisso, de respeitar o testemunho de vida de cada um. Sabe que o padre Fábio de Mello, uma das suas pregações, falava da velhice. E dizia que a velhice ela passa pela inutilidade, né? Dizendo que muitas vezes quando a pessoa já está velha, ela parece ser inútil para a sociedade, né? O velho não serve mais para trabalhar, ou em algumas outras, até para algumas famílias, né? Parece que é aquele inútil. E esquece que, de fato, a pessoa faz parte, ela é amada quando ela deixa a inutilidade e passa a ser significado para uma pessoa, né? Pode não ter mais beleza, pode não fazer certas coisas, mas continua significando na vida de alguém. E isto é a verdadeira velhice. É deixar de ser útil e passar a ter significado. E ele ainda dizia que ele, nessa pregação, que ele rezava muito para que chegasse o momento quando ele fosse velho e tivesse alguém, tá na hora de botar o padre Fábio no sol. E que eu lá levava o padre. Mas, sobretudo, que tivesse alguém que retirasse ele do sol, né? Entendendo que ele passaria a ter significado e valor na vida de alguém. A mesma coisa, também disse ele que muitas vezes ouviu a mãe dele falando as mesmas histórias. E em alguns momentos aquilo parecia também enfadonho. Até que um dia ele se deu por conta que num tempo nem tão longe, talvez ele nunca mais iria ouvir aquelas mesmas histórias. E a partir desse momento se deu por conta disso, começou a todo dia dar um novo significado para as mesmas histórias que ele estava ouvindo. E às vezes a gente passa por isso, vai ouvir uma pessoa mais nova vai contar a mesma história e a gente acha... E não se dá por conta que talvez essa pessoa nunca mais vai contar essa mesma história, a gente vai sentir falta. E a lógica Fernanda, e a lógica é que nem as crianças, né? Se a gente observar as crianças pequenas, elas têm necessidade de ver o mesmo filme várias vezes. Várias vezes. Porque a criança ela tem que captar o entendimento da história, por isso que ela pede para te contar várias vezes, ela quer ver o vídeo várias vezes. Às vezes, assim, o pai e a mãe, ele não aguenta mais, né? Bolinha pitadinha, sei lá o quê, galinha não sei o que lá, mas ela precisa ver várias vezes. Quando a gente chega na velhice, nós precisamos contar várias vezes. Nós precisamos repassar várias vezes, né? Então, eu acho isso tão lindo. E eu queria dizer uma coisa, eu descobri uma curiosidade sobre essa canção que o Café começou e que eu acho que vai encerrar, né? Eu não sei se vocês sabem a história da criação dessa música. Não. Pois é, eu também não sabia. E eu fui pesquisar e a música, ela é de autoria da Priscila Alcântara com o Whindersson. Ele é um tuber, né? Ele que escreveu. E ele escreveu... Ele é um humorista. Ele escreveu por causa da morte do Gabriel Diniz, né? Foi bem na época, foi um pouco depois que o Gabriel Diniz faleceu. E ele falou, sabe o quê? Que eu achei bem interessante, que quando ele escreveu, eu fiz essa música porque hoje eu acordei assim, tomado de raiva, sabe? Entrei no banheiro e comecei a chorar e dizer, por quê, meu Deus, por quê?
E ele falou que a música saiu dessa sequência, né? Eu tava com tanta raiva que falava, eu quero acreditar em tudo que tem um motivo, tudo que tem um propósito, né? Então, eu achei muito legal, porque se a gente for observar, parece que essa letra foi feita agora, porque estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? E não, né? Então, é um momento de uma perda. Então, a gente precisa não deixar perder, né? A gente precisa dar valor aos nossos velhos, né? E aproveitar, né? E que a gente, ouvindo de novo essa canção que o Café vai cantar para nós, que a gente possa pensar nisso, né? Eu quero poder sentar, né, de frente à TV, sentada com as pessoas que a gente ama e dar valor às pequenas coisas, né? Dar um abraço aos avós, né? Que Deus organiza as coisas, né? Nós estamos falando das pessoas mais velhas, dos idosos, e agora, domingo, a gente festeja o Dia dos Avós. Então, também fica o nosso abraço carinhoso. Eu também convivi com os meus avós, tenho muitas saudades, mas o Léo tem os avós dele, espero que ele também viva intensamente isso. Nosso beijo carinhoso para os avós. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus amores. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor à terra, à luz do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Me quebra quem te viu e quem te vê, hein, Guilherme? Toma. Bonito. Ai, eu quero que vocês agora compartilhem aqui. Respire. Marque a pessoa que você quer que veja esse vídeo. Exatamente. A gente vem toda e fique esperto aí nos Serafins, porque está se aproximando mais uma live, né? Sim. Acho que na semana que vem estaremos ao vivo, isso? Isso. Nós vamos brincar semana que vem. Então tá. Então aí, passe um bom final de semana com seus avós, com as suas pessoas queridas que são mais velhas, que são referência para cada um de vocês. Tem uma ligadinha. A gente se encontra na próxima terça. E aí a gente pode trocar experiências. Um beijo para nossa velhinha Fernanda. Opa, desculpa. Não é foi ótima essa, Augusto. Essa foi demais. Encerra. Gente, beijo.